Pink fala nesse livro: a misericórdia de Deus tem a sua fonte na sua bondade divina. A misericórdia denota a pronta inclinação de Deus para aliviar a miséria das suas criaturas caídas. Veja, lembremos disso. A misericórdia denota a pronta inclinação de Deus para aliviar a miséria das suas criaturas caídas. Quando comparamos a paciência com a misericórdia de Deus, no estudo sobre a paciência, nós falamos um pouco sobre isso, visto que a paciência de Deus está ligado o quanto Ele é paciente conosco diante do nosso pecado. Nós pecamos diariamente contra Ele e muitas vezes contra Ele, visto que pecamos por pensamentos. E o Senhor tem sido paciente conosco. Foi isso que vimos. Quando falamos de misericórdia, nós entendemos que é a causa dos nossos pecados. Certo? E nós somos miseráveis, isso não é um pecado. Isso é a causa do pecado. Logo, o Senhor é misericórdia conosco para aliviar a miséria que há em nós. Lembremos disso, nós vamos tocar nesses pontos. Então, alguns adjetivos sobre que encontramos na palavra de Deus para misericórdia divina. Pediu o presbítero Vinícius que abra em 1 Reis 3:6, a Tayane, Salmo 86:5, Lucas 1:78, a Mara e, por favor, irmã Dinéia, 1 Pedro 1:3. A gente vai ver aqui algumas características da misericórdia. Pode ler, meu irmão. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em integridade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se viu. Quem deu essa benevolência a esses reis? Foi Deus. Então, qual a característica que a gente vê aí? Foi repetido 2 vezes. De grande benevolência, grande misericórdia. Então, a misericórdia divina é grande. Salmo 86:5. Abundante, a misericórdia do Senhor é abundante. Lucas 1:78. Entranhável misericórdia, ou seja, nós desfrutamos, o Senhor nos dá a capacidade de conhecer, mas nunca deixaremos de nos maravilhar com ela, visto que ela é infinita, entranhável. 1 Pedro 1:3. De novo, grande misericórdia ou muita misericórdia, demonstrando quanto há de misericórdia para nós. É mais do que somos capazes de alcançar, visto que, como vimos, a misericórdia é infinita. Então, a misericórdia pressupõe o pecado. E é isso aqui é importante para o que vamos ver agora. A misericórdia pressupõe o pecado. Misericórdia versus graça. Como dissemos, o presbítero Vinícius trouxe o estudo sobre graça semana passada e tocou também nesse ponto, da diferença da misericórdia e graça. Embora muitas vezes andem juntas, existe uma diferença teológica importante. Os anjos não caídos experimentaram a graça de Deus, pois foram eleitos e preservados da queda na rebelião de Satanás. Mas eles nunca experimentaram a misericórdia, pois nunca pecaram e, portanto, nunca estiveram numa condição de miséria e perdição a necessitar de alívio.
Vou pedir o irmão Jorge que abra em 1 Timóteo 5, 21. O Danilo, por favor, Apocalipse 12, 4 e Hebreus 1, 14, Isabela. Então, o que a gente viu aqui? Que os anjos não desfrutam de misericórdia. Isso é muito interessante. Quando eu li e meditando, realmente nunca tinha parado para pensar nisso. Se a misericórdia pressupõe pecado, e esses anjos preservados por Deus nunca pecaram, eles não desfrutaram de misericórdia, mas desfrutaram de graça. Tanto é que existe um terço dos anjos que caíram. Visto que esses anjos, eles não pecaram, e mais, além de não pecarem, eles não foram impactados pelo pecado, eles não são miseráveis. Se não são miseráveis, eles não desfrutam da misericórdia e nem precisam desfrutar de misericórdia, visto que não são miseráveis. Então, 1 Timóteo 5, 21, por favor. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Ou seja, os anjos são seres criados e não são deuses, muito menos, e também não são semideuses. Os anjos são seres criados como nós, mas eles desfrutam, esses anjos eleitos, né? A ênfase para nós está aí, quando ele fala que conjura diante também dos anjos eleitos, a ênfase está aí do fato de que esses anjos desfrutam de graça do Senhor e estão diante de Deus, desfrutando do céu. Coisa que os anjos caídos não estão. Ou seja, eles experimentam graça. Eles foram preservados. Foram preservados diante da provação que os anjos passaram e um terço caiu. Apocalipse 12, 4 vai deixar isso mais claro. Esse é o texto base para entendermos que um terço dos anjos caíram, a terça parte. E Hebreus 1,14. Veja, Hebreus vai evidenciar o privilégio dos anjos em servirem, de serem anjos ministradores, ou seja, anjos que servem. Ou seja, há esse prazer dos anjos de servirem dado por Deus. Ou seja, eles experimentam de uma graça única, visto que estão diante de Deus nos céus e não são afetados pelo pecado. Então, esse pode ser o melhor exemplo para entendermos e diferenciarmos graça de misericórdia. Pode ser o melhor exemplo que ele traz no livro, de que os anjos não caídos experimentam a graça de Deus e não a misericórdia. Alguma dúvida aqui? Pode falar. O fato de eles não terem pecado, eles não experimentaram a misericórdia, mas eles experimentaram a graça porque eles não se rebelaram, porque se eles não tivessem recebido a graça, não tivessem só para entender. Sim, sim. Eles não receberam a misericórdia porque eles não pecaram, eles receberam a graça. Se eles não tivessem recebido a graça de Deus, eles estavam lá de Deus porque eles não pecaram, porque eles não se rebelaram. Mas a gente não tem como explicar por que eles receberam a graça, porque eles ficaram lá e não se rebelaram. Foi um presente porque eles não se rebelaram, poderiam ter assim. Entendeu? Já tem contando. Eu acredito que o texto que o irmão leu
responde, porque o que Paulo coloca aí é a expressão anjos eleitos. Eleitos por quem? Por Deus. Ou seja, nós somos preservados na fé por Deus. E os anjos foram preservados por aquele que os elegeu. Logo, a graça que há neles não vem deles. Senão, do contrário, não seria graça. Né? Ou seja, e aí, como vimos anteriormente, a misericórdia pressupõe o pecado. E aí, uma vez que eles não pecaram e não são miseráveis, não faz sentido a misericórdia. Visto que a misericórdia se manifesta diante dos miseráveis. Ou seja, o que Paulo coloca também em Romanos 8 evidencia isso, que a criação geme. Ou seja, toda a criação foi afetada, a gente vai ver isso mais à frente. Toda a criação foi afetada. E os anjos, esses anjos eleitos, não. Eles foram preservados. Ou seja, se eu respondi bem, depois se o irmão quiser enfatizar alguma coisa aqui, se eu respondi bem, o Senhor preservou. O que nós cremos é que houve um momento de provação. Um momento de provação que anjos caíram, uma terça parte caiu. E o que acreditamos é que não haverá mais esse momento de provação. Não haverá mais um momento em que mais anjos irão cair, visto que eles são eleitos e preservados. Exatamente. Tá? Não existe possibilidade mais Exatamente. Alguma dúvida, alguma consideração? Os irmãos fiquem à vontade, tá? A tríplice distinção da misericórdia. Misericórdia geral, misericórdia especial, misericórdia soberana. São esses 3 termos que ele coloca no livro. E aí a gente vai buscar na palavra diferenciar. Pedir a Aline que abra em Salmo 145:9, Gabs, Atos 17:25 e Leandro, Mateus 5:45. 145:9. O Senhor é bom para todos. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras. Ou seja, aqui não há distinção. Homem, animais, seres inanimados, uma pedra, uma árvore. A sua terna misericórdia permeia todas as suas obras, tudo aquilo criado por Deus. Ou seja, nós vemos a misericórdia do Senhor alcançando toda a criação. Atos 17:25. Da vida e respiração. Ou seja, um pouco mais restrito. E aí ainda entrariam os animais. O Senhor da vida e respiração. E Mateus 5:45. para que vos torne espírito do nosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre o mal e bom, e de chuva sobre justo e injusto. E aí, mais específico ainda, porque está falando de homens, da humanidade. E aí ele coloca aqui essas 3 distinções. A misericórdia geral, estendida a toda a criação. Deus tem piedade das criaturas irracionais e provê as suas necessidades. Ou seja, que vemos o Senhor Jesus trazendo como exemplo no Sermão do Monte, que as aves não semeiam nem ceifam, no entanto, nosso Pai Celestial não deixa faltar nada. As aves sempre têm o que comer. Ou seja, essa misericórdia geral alcança as aves, alcança todos os animais. E aí, Jesus usa
o argumento do menor para o maior. Se as aves ele cuida de tal maneira, muito mais os homens. Misericórdia especial, exercida para com os filhos dos homens, socorrendo-os e provendo o seu sustento diário, sol e chuva, apesar dos seus pecados. Foi o que a gente leu em Mateus 5:45. Não é? Ímpios e pios, injustos e justos, o Senhor tem sido misericordioso com todos. Então a gente vê os homens que não temem ao Senhor formando família, tendo um bom emprego, vivendo numa boa casa, e tem boas relações, amizades sinceras, verdadeiras. Tudo isso vem de Deus. E ele nega a Deus, mas ele está desfrutando dessa misericórdia do Senhor. E é o Senhor. Quem duvidará disso? Então é o Senhor cuidando daquela pessoa. E aí a gente vai ver mais à frente que essa misericórdia, a manifestação dessa misericórdia, ela tem um fim. E misericórdia soberana, reservada apenas para os herdeiros da salvação, comunicada de forma pactual através do mediador. Ou seja, se a misericórdia pressupõe pecado, nós, os pecadores, e aqueles eleitos, desfrutamos de uma misericórdia soberana. A misericórdia onde fomos resgatados do império das trevas e colocados no reino do Filho, do seu amor. Nós cremos que essa misericórdia que nós falamos agora, soberana, nós, aqueles que estão debaixo da graça, desfrutam de maneira mais especial ainda. Alguma dúvida? Alguma colocação? É interessante quando a Bíblia fala dos eleitos, né? Neotestamentário, Antigo Testamento, nós somos objetos de muita misericórdia ou muita benevolência. Nós conseguimos ver isso porque nós somos atingidos pelos três aspectos da misericórdia, né? A geral, a especial e a soberana. É verdade. Não é mais do que as outras criaturas têm. É interessante especial todos os homens, por causa da gravidez, né? Mas a soberana somente os eleitos, né? Então, ainda deve causar em nós maior motivo de gratidão, porque somos objeto dessa misericórdia soberana, especial, em geral, sem merecimento. Exatamente, perfeito. Perfeito. O irmão colocou e ele coloca isso no livro, lembrando o Salmo 136. Render graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente vê aí o chamamento do Salmo para nós, que o presbítero colocou. A gente precisa lembrar e contemplar e ser grato ao Senhor, porque nós somos alcançados por esses três tipos de misericórdia. Então, o que nós devemos fazer em resposta a isso? Render graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E diante de nós vai ser manifestada essa misericórdia para sempre, de fato. Isso, exatamente. 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 A gente vai ler esse verso aí. Deixa eu ver se é agora. É agora aí, Romanos 9:15. Regulada pela soberania. Então, a irmã já antecipou exatamente o slide que a gente ia tratar aqui. Regulada pela soberania. Porque qual é a pergunta da irmã? É o que realmente nos faz pensar, né? Se a misericórdia é para os miseráveis e nunca vamos deixar de ser miseráveis,
Então o Senhor, sendo rico em misericórdia, e a sua misericórdia tem a característica de durar para sempre, então ele é obrigado a exercer misericórdia sobre todos, visto que nós somos miseráveis e necessitamos, né? Mas aí aqui o título já responde isso. Essa misericórdia, a misericórdia é regulada pela soberania. A gente vai ler aí. Então a irmã mesmo vai ler Romanos 9,15. E Tito 3,5, pedir por favor a Verônica que leia para a gente. Então a demonstração da misericórdia não é obrigatória. O seu exercício é regulado unicamente pela vontade imperial de Deus. Exatamente. Então, esse verso é claríssimo. É claríssimo. E aí, óbvio, a gente precisa lembrar disso aqui. Né? Dessa distinção de misericórdia. Então, ali está falando de uma misericórdia salvífica. Está falando dessa misericórdia soberana que o Pink coloca aqui. De fato de experimentar a graça da eleição. E Tito 3,5, por favor. Exato. Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então, se quisermos interpretar, e tem gente interpretando dessa maneira por aí, que o texto diz, segundo a sua misericórdia, e aí você conclui de que o Senhor, a característica divina é de ser misericordioso, e é isso que estamos estudando, um atributo divino, uma perfeição divina, então ele salvará todos. Tem gente interpretando dessa maneira, tá? Ou seja, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E se ele é misericordioso, ele vai salvar todos. É isso que o texto está trazendo? É isso que temos o entendimento? Romanos 9,15 deixou claríssimo isso para a gente, que não é isso, né? De que, de fato, ele é soberano ao demonstrar a sua misericórdia. E aí ele continua: não é a miséria do homem que atrai a misericórdia. Se fosse assim, Deus seria influenciado por algo exterior a si e salvaria a todos. Foi o que a gente colocou aqui, ele coloca no livro. Se fosse assim, Deus seria influenciado por algo exterior a si e salvaria a todos. Ou seja, como uma obrigação. Eita, eu sou misericordioso, então eu não posso abrir mão de salvar a todos. Mas não é assim. Não são os méritos do homem. Falar de misericórdia merecida é uma absoluta contradição de termos. Ou seja, de novo, se eu sou miserável e o Senhor é misericordioso, logo eu mereço ser salvo. E aí ele coloca, a misericórdia merecida é um termo que se contradiz. Não há uma obrigação na misericórdia. Não há uma obrigação na misericórdia. Aí, entendendo isso, nós entendemos e fica mais claro para a gente Romanos 9,15 e é de fato a realidade da nossa vida. Terei misericórdia de quem ao prover ter misericórdia. Ok? Então estamos falando aqui dessa misericórdia soberana e o Senhor vai agindo dessa misericórdia para com os ímpios de maneira temporal, que é o que vamos ver aqui. Ué. No sentido de porque se Deus realmente não tem nenhuma obrigação de misericórdia, então ele existe o mundo agora. Agora, a gente está fazendo. Aí nós estamos entrando lá que o apóstolo Pedro vai falar sobre, escatologicamente, né, sobre a questão que a terra já está preparada para o povo e tudo mais. Aí vai falar nesse contexto que
é por Deus ser longânimo para que todos cheguem na salvação, isso ainda não ocorreu. Exato. Ou seja, enquanto o último não houver o eleito para ser alcançado pelo Evangelho, Deus não exercerá juízo sobre a terra, né? Interessante. Entra na misericórdia e na paciência. Exatamente. Ele não tem obrigação, mas por ele ser um Deus paciente, ele suporta todas as ofensas dos homens por causa desse eleito que ainda irá nascer na última geração que a gente não sabe qual. Exato. Exatamente. Então, o trabalho que a gente faz aqui que todos nós estamos fazendo é de entendermos pela palavra dada por Deus, de distinguir esses atributos, essas perfeições. Mas nunca podemos separar. Agora o Senhor está sendo só gracioso. Agora ele está sendo só misericordioso. Não, o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Ou seja, o Senhor, a gente não faz uma distinção, ou melhor, a gente não faz uma separação dos seus atributos. A gente entende que o Senhor, ele é perfeito. Não há como tirarmos ou retirarmos uma característica dele, seja a sua graça, a sua misericórdia, a sua paciência, a sua onisciência e todos os atributos mais. A misericórdia temporal para os ímpios. Isaías 27:11, por favor, Áquila. Aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Ou seja, existe um período em que os ímpios irão desfrutar da misericórdia. E aí, de novo, a objeção que se pode levantar é de que a misericórdia do Senhor não é para sempre. A gente não citou aqui Salmo 136. O que nós temos é que o Senhor sempre foi misericordioso. Acabamos de falar. O Senhor é misericordioso. Agora, Ele manifesta essa misericórdia a quem Ele quer. Lemos em Romanos 9:15. As misericórdias de Deus que Deus concede aos ímpios não regenerados são apenas de natureza temporal. Elas estão estritamente confinadas a esta vida presente. Não haverá nenhuma gota de misericórdia estendida a eles além da sepultura após a morte. Ou seja, essa misericórdia é temporal. E é por isso que nós precisamos anunciar ao mundo. E o mundo nos vê como loucos. Nos vê como loucos. Visto que aquilo que para a gente é claro, é claríssimo, porque fomos acordados para isso pelo Espírito Santo. O ímpio, ele desfruta desse mundo e crê que o Senhor vai ser misericordioso sempre. Se é que acredita que há um Deus. Interessante. De fato, né? Lembrando da devocional do presbítero Vinícius, esse mundo para os ímpios é o melhor lugar onde eles podem estar, principalmente porque eles ainda não confessaram a Cristo. Então, a chance é dada todos os dias, enquanto eles viverem, como ele coloca aqui,
até a sepultura. No dia que chegar a morte, infelizmente, a própria morte já demonstra de que a misericórdia do Senhor foi retirada deles. Mais concreta da salvação mais implicações que não tem a misericórdia da salvação, de forma mais geral para o ímpio, sendo exaltado por Deus. Olha, é exatamente isso. Porque quando a gente vê sobre graça, a gente está falando de salvação, né? Então, o que o irmão levanta aí é muito interessante. De que, de fato, ele trata aqui dessa misericórdia, os ímpios desfrutando. Mas a graça é aqueles que são eleitos. Né? Então, é uma questão de termos, mas que comunica, né? Verdade, que comunica, que nos demonstra o quanto nós somos e evidencia essa graça aos eleitos, né? Porque você coloca peso na palavra, né? Você coloca um peso na palavra, ou seja, aqueles que são alcançados pela graça, né? Pela graça, eles desfrutam de uma intimidade com Deus nessa vida e desfrutarão de uma eternidade com Deus, né? De fato, é uma coisa a se pensar, né? Como usaremos esse termo? É uma coisa para... Hã? Ele colocou ali como misericórdia. Exato. Então é algo muito interessante, porque realmente você para pensar nos textos bíblicos falando sobre graça, falando sobre salvação. E quando a gente trata de graça comum, e aí está falando de salvação? Não, né? Está falando dessa que a gente viu aqui, dessa misericórdia geral, né? Essa misericórdia geral. E até ele coloca ali como especial que os homens, os seres feitos à imagem de Deus, desfrutam. Então, de fato, há uma distinção aí, pode ser pensada. Então, existe a graça comum a todos, porque a graça só para Deus. Exatamente. Ele falou aí muito bem. Existe a graça comum a todos? É porque a graça comum é um termo que você pode questionar. Porque, entendeu? Porque é um termo teológico. Não é uma coisa que está na Escritura. Ou seja, você pode parar e questionar, visto que não está claro na Escritura. Entendeu? Exato. Quando a gente conversa, a gente entende do que a gente está falando. Mas o que o irmão lembrou bem que no livro ele não usa esse termo, e como o irmão colocou aqui também, de que seria mais justo colocar misericórdia geral, né? Visto que nós temos esse entendimento da graça como salvação, como salvífica, né? É uma coisa muito interessante que pode ser questionada. Pode ser questionada, sim. O julgamento como ato de misericórdia. Então, o que a gente viu? Que a misericórdia temporal para os ímpios. Mas nós vimos também antes de que os ímpios desfrutam de misericórdia. Agora, olhar o julgamento como misericórdia, como isso? Então, o julgamento onde os homens ímpios, eles são esmagados, eles são enviados, lançados no inferno de fogo. Isso é misericórdia. É isso que nós vamos ver aqui, tá? Pedir agora ao Douglas que abra no Salmo 136, 15
Alex Pai, Salmo 143, 12, e o José, Apocalipse 19, 1 a 3. Pode ler, meu. Esse é o salmo que repete várias vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí é muito interessante, você lê esse verso, né? A gente já leu esse capítulo, né? Inclusive aqui no culto, nas liturgias. E o versículo 15 está dizendo que precipitou a Faraó no Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é muito interessante. Ou seja, a misericórdia de Deus é evidenciada no momento do seu julgamento. Ali, Faraó e seu exército foi punido. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, evidencia a misericórdia do Senhor pelo fato dele proteger o seu povo. Ele protegeu o seu povo. E Salmo 143, 12 vai no mesmo tom. Por favor, meu irmão. Por tua misericórdia, ou seja, ele está falando por teu juízo, por tua ira santa, né? Por teu julgamento, não por tua misericórdia, dá cabo dos ímpios, né? Destrói. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é evidenciada também aí, na proteção dos santos. É Apocalipse 19, 1 a 3. Aleluia. Salvação e glória pertencem ao Senhor. Como esse texto se conecta aqui com o fato do Senhor julgar o ato de misericórdia? Os versos seguintes vai colocar as obras do Senhor contra a meretriz, contra os ímpios. Então, o castigo dos ímpios deve ser visto sob 3 ângulos. Para Deus é um ato de justiça. Para o ímpio é equidade. Mas para a igreja redimida é um ato de misericórdia. Seria um tormento terrível se os santos tivessem de viver eternamente no céu, cercados pelas blasfêmias e pecados dos ímpios. E aqui a gente lembra Apocalipse 19, 1, 3. Aqui ele coloca as blasfêmias e pecados dos ímpios, ou seja, usa a sua língua para blasfemar. E 19, 1 de Apocalipse vai falar do povo separado por Deus para glorificá-lo. Aleluia, salvação, glória, honra, poder pertence a Deus. Ou seja, existe uma linguagem dos santos. E o fato de esses ímpios, aqueles que não se dobrarem diante de Deus, serem lançados no inferno, é misericórdia, porque o Senhor, diante de Deus, há uma linguagem santa. Diante de Deus, ou seja, nós usaremos dessa linguagem que Apocalipse 19 nos mostra. Nós cantaremos ao Senhor. Aleluia, salvação, glória, honra, poder pertencem ao Senhor. Ou seja, isso se evidencia nesse fato de sermos libertos e livrados dos ímpios que nos perseguem, que nos assolam, e que o próprio Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, serão exaltados. Ou seja, nós vamos desfrutar dessa misericórdia nesse momento. E aí, por isso,
que o fato desses ímpios serem julgados demonstra a misericórdia, como lemos também no Salmo 136 e 143. A destruição de Faraó no Mar Vermelho foi juízo sobre o Egito, mas foi pura misericórdia e libertação para com Israel. Ou seja, o povo viveu isso e é uma figura para nós. É uma figura para nós. O povo está peregrinando, indo para onde? Para a terra prometida, para Canaã. Assim como nós estamos peregrinando para irmos para Canaã. Logo, tudo aquilo que vivemos nessa terra, as perseguições, assim como Faraó fez ao povo, um dia terão fim. E nesse fim, nós desfrutaremos mais ainda da misericórdia do Senhor. Nesse texto que nós lemos, nós olhamos para o nosso inimigo e entendemos a misericórdia de Deus que era para beneficiar o povo. Entendemos dessa forma. Mas a gente pode colocar de uma seguinte forma. Imagina um salvo, um eleito, e dentro da casa dele tem um filho que está perdido. E aí, nessa caminhada do eleito, da família, do pai da mãe, e o filho afastado, de repente o filho morre na perdição. E aí, dentro desse estudo, a gente precisa entender quem não tem entendimento, vamos dizer, dentro desse estudo, como nós estamos aprendendo. Como que aquele eleito vai entender, né? Aí nós sabemos que é cada soberania de Deus, que aquele filho deles, que partiu sem Cristo, foi mimado por Deus. De repente, para preservar até uma sociedade, o cara é um cara ímpio, o cara é um cara matador, o cara é um cara. Não, nós não falando nesse sentido. E aí eu enxergar que a morte do meu filho, sem Cristo, foi um ato de misericórdia de Deus. Entendeu dizer? Entendi. Porque a gente está olhando para o inimigo. Faraó, esse povo, enfim. Mas eu olhar para dentro da minha casa, né, e entender que foi um ato de misericórdia também, que o meu filho estava ali, ainda perdido, falar que foi a soberania de Deus e ele não é um salvo. Entendi. É difícil, né? É difícil. Mas aí, no caso, o exemplo seria de um cristão perder um filho, né? Não estou falando aqui no texto. Sim, sim. Quem não está envolvido, por exemplo, no estudo desse, né, de especificar, de separar isso aí, a graça, a misericórdia, a graça é diferente, a misericórdia para todos, e aqui está perdido. O meu filho não está debaixo da graça, porque ele está indo na lei. Mas interessante que diria que nós somos privilegiados por pararmos e estudarmos isso de maneira mais profunda. Mas os crentes em Cristo espalhados por várias igrejas, inclusive, infelizmente, igrejas que nós vamos chamar de igrejas complicadas, né? Vamos chamar assim, vou colocar assim. Essas pessoas, elas podem não ter um conhecimento profundo, mas elas, pela fé colocadas nelas pelo Espírito Santo, vão nos ensinar muito em momentos como esse. Ensinar muito. Ou seja, ela pode não ter um conhecimento teológico profundo para conectar da maneira como a gente está conectando aqui. Mas ela tem o Espírito Santo dentro dela. E no momento de tamanha tristeza, imagina, perder um filho, né? Perder um filho e dependendo, né, nessa questão aí, por exemplo, ela sabendo que aquele filho adolescente ou jovem, né, ele nunca demonstrou frutos, né? Ela pode considerar, né, que ele não será salvo, e mesmo assim descansar em Deus. Por quê? Porque você colocou para mim numa questão, numa perspectiva de que essa família é eleita, né? Então, se há nele
há nesses pais o Espírito Santo, haverá um consolo. Haverá um consolo. Ou seja, é muito mais que entendimento. É muito mais do que de uma questão intelectual. A questão que vai para além disso. A gente entende que a fé é entender quem é Cristo e o que ele fez. Ou seja, há um entendimento aí, mas é um entendimento sobrenatural. Sobrenatural. Interessante o que você falou da questão da conectando, né? Porque há palavras para cada momento, cada circunstância. Não adianta você chegar para controlar uma pessoa que está com um filho ímpio para querer ensinar isso para ela. Olha, Deus está descendo misericórdia. Essa não é a palavra que se dá a uma pessoa que está passando por errado. Essa questão que envolve esse ponto da misericórdia, que é o que o Zé falou lá, é difícil quando a pessoa é da própria família, né? Um pai cristão que perdeu o filho na impiedade. E aí que não são inimigos. Mas a perspectiva bíblica é inimigo, né? Porque a perspectiva aqui, todo não cristão é rebelde, porque não beija os pés do filho. Se não beija o filho, né, a ira do pai se acende, não rebelde contra o filho. Então é um inimigo. Mas, nesse ponto que você está falando da questão até na falta de profundidade teológica, de fazer sentido na misericórdia, você vê muitos, sim, cristologicamente, não se revelando para o Senhor por ter perdido o filho na impiedade. Apesar de, teologicamente, nós não entendemos essa distinção. Mas o que você vê muito lá fora, né? Inclusive, quando é muito comum você ver no jornal, pais cristãos que perderam filhos que eram envolvidos com tráfico de drogas. Né? Isso é muito comum. A mãe era da igreja, Sim. filho envolvido com tráfico de drogas, teve operação da polícia, foi alvejado, morreu, perdeu o filho. E aí, a pessoa, geralmente, na entrevista, ela não se revela como o Senhor falou que Deus não é misericordioso. Ela falou o quê? Eu avisei meu filho que esse não era o caminho. Eu falei para ele que era para ele se arrepender. Então, até mesmo não tendo essa distinção da misericórdia, ela entende que a perda do filho, vamos colocar assim de maneira mais simples, foi o que ele procurou. Deus não teve culpa nessa situação. Até sem ter essa profundidade da misericórdia. Por quê? Porque você colocou. Pela fé, o Espírito Santo no consolo aplica essa verdade no coração. Ela não vai se revelar, ela entende que é justiça, né? E é muito interessante isso, porque essa distinção que para Deus é um ato de justiça. Para o ímpio, equidade, ou seja, ele recebeu aquilo que ele pecou. Equidade é isso, proporcionalidade. Pecou contra o Deus eterno, com o arrependimento e juízo eterno. Ira. E para a igreja, um ato de misericórdia. Foi no céu, né? E aqui é um ato de juízo. Nós não vamos ter mais esses rebeldes no nosso meio. É por isso que vai ter uma paz reinando, né? Porque os rebeldes foram extirpados, né? Eles não estão mais junto com os eleitos. Então, perfeita essa colocação de que veja a pessoa não tendo essa profundidade teológica, essa verdade que é o núcleo vai estar no coração dela. E vai frutificar com essas declarações de fato do que o filho procurou. Ou no momento de arrependimento e não se arrepender. Acho que no Brasil o melhor exemplo que poderia dar é isso aí. É o que a gente vê no Rio de Janeiro, né? Que a gente vê não só quando são mortos, mas quando são presos também. Mães e pais dando exemplo de justiça, né? Não se rebela contra Deus, não se rebela contra a instituição colocada por Deus, que é o Estado, entendendo que o filho foi preso ali por uma questão de justiça, né? De justiça. Então, o que vimos aqui, basicamente, é que o Senhor, ele manifesta a sua misericórdia no julgamento. Quando ele julga, e ele protege o seu povo. Ele nos protege diante daqueles que fazem e nos perseguem, fazem o mal contra nós e nos perseguem. Presunção fatal versus vasos de misericórdia. Deuteronômio 29, 18, 20. Vamos
rodar de novo aqui, ó. Pediu o presbítero Vinícius que abra. Tayane, Romanos 9, 23. E Mara, 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem filho por coração hoje, pedindo o Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebida. Isso é interessante. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes o negará ele do Senhor, e os seus erros sobre tal homem, e toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de baixo do céu. Ou seja, o versículo 20, né? Demonstra o julgamento do Senhor, como vimos anteriormente. Mas o versículo 19 é o ímpio dizendo: terei paz. Pode complementar aí, por favor? Terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebida. Terei paz, ainda que ande segundo a maneira que eu quiser andar. E a gente vai ver isso aí nos versículos seguintes. Romanos 9, 23. Esse versículo aí ficou desconectado. Mas aí está falando de misericórdia. Lê o 22, por favor, minha irmã. É isso aí. Verso 22. O Senhor, nós lemos esse versículo quando estudamos sobre a paciência. O Senhor suportando com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ou seja, o Senhor está suportando. O Senhor está esticando a corda. Haverá um momento em que esses homens serão punidos. 1 Pedro 1, 3. Veja, a presunção vã. Muitos amam o pecado e recusam o evangelho, mas dizem: Deus é muito misericordioso para me lançar no inferno. Isso é presunção fatal. A misericórdia nunca anula a sua santidade e justiça. É isso que a gente ouve. A gente sai para evangelizar. Sem a má notícia, é isso que nós vamos ouvir. E mesmo muitas vezes demonstrando e citando a má notícia, quando eu digo a má notícia, eu digo falando para os homens que são pecadores, né? A gente fez isso, né, recentemente, ali demonstrando os mandamentos do Senhor, como eles são quebrados. Mesmo assim, as pessoas dizem isso. Deus é muito misericordioso para me lançar no inferno. Deus é muito misericordioso para me lançar no inferno. E esse é o argumento. Ah, mas o Senhor não é misericordioso. Ah, mas Jesus não me ama. Ou seja, são coisas que a pessoa ouve e mais do que isso, ela vê na realidade. Ela vê na realidade, porque de fato, o Senhor tem sido misericordioso com ela, não tem sido? A gente acabou de ver isso. Ou seja, ela vê na realidade que a vida dela é boa. E é por isso que evangelizar com o prisma de que vem para Jesus porque você vai ter uma vida melhor. Isso não quer dizer nada. Aí a pessoa tem uma vida melhor financeiramente do que a sua, ou a pessoa tem um trabalho, veja, ela está com a mentalidade ímpia. Né? Então, ou ela tem
uma família estruturada. Os ímpios têm famílias estruturadas, certo? E ela olha para a vida daquele que se converteu e está experimentando ainda de uma reestruturação da vida. Ela fala, é isso aí? Né? Ou seja, quando a gente traz o evangelho como um prisma nessa terra, não faz sentido para o ímpio, nem deveria fazer para nós também. Né? E aí, os vasos de misericórdia. É a sua misericórdia soberana que vivifica o eleito quando estava morto. Salva-o e o preserva até a glória. O redimido é, no princípio ao fim, um monumento da compaixão divina. O que nós vivemos, e lembrando de novo do que o irmão colocou, de que nós experimentamos de todos os tipos de misericórdia, será que podemos chamar assim, do Senhor. Todos os tipos de misericórdia. De maneira tal que nós temos paz no nosso coração. Muitas vezes, exteriormente, isso não se evidencia. Visto que a gente passa por dificuldade, a gente perde emprego, a gente tem dificuldade de pagar uma conta, a gente passa por várias questões que, de fato, nos é colocado nessa terra. Mas o Senhor tem nos prometido de que viveremos eternamente com Ele e desfrutaremos de uma vida eterna, onde seremos, lembrando de novo da devocional do presbítero Vinícius, onde viveremos eternamente e desfrutaremos de uma criação restaurada. Fala, meu irmão. E lendo esses versos, eu fui muito da conversão do eleito. Pois ele cedo também sobre a compaixão, mas compaixão do próprio nome do Senhor. Ele teve compaixão do ser humano. E restauraria o seu corpo, tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne. E nesse processo de conversão, os eleitos, pela misericórdia do Senhor, eles teriam nojo das suas transgressões passadas. Então, houve muito essa misericórdia do Senhor no nosso ato de conversão, na nossa eleição. Está muito claro aqui a compaixão do Senhor que deu o próprio nome dele e a misericórdia do Senhor. Perfeito, perfeito. O Senhor tem um nome. O que a gente ora? Santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. Nós somos separados pelo Senhor para lutarmos no Evangelho e para fazer o seu nome conhecido. O que o irmão colocou ali é uma ótima aplicação e bem lembrado do que nós vemos no Antigo Testamento. E, de fato, nós desfrutamos dessa compaixão, como o irmão colocou, o Senhor tem ao próprio nome, nós desfrutamos dessa compaixão. Né? Lembrar daquele exemplo de um padrão de sociedade. A quem você ofendeu é proporcional àquele que será ofendido. Você ofende um primo, vai ter uma oportunidade de punição. Mas se você ofende o prefeito, você tem menos oportunidade de ter você ofendido. Então, quando você ofende um Deus eterno, tem que Deus eterno. Então, o inferno não. Ótimo, bem colocado. Exatamente. É interessante também, que o irmão colocou,
sobre essa questão da misericórdia, o irmão colocou e eu lembrei disso, de que quando nós entendemos que nós desfrutamos dessa misericórdia soberana, não porque merecemos, logo, como vimos, isso seria uma contradição, mas porque Cristo sofreu em nosso lugar. Então, como o irmão colocou, essas pessoas vêm com esse entendimento de que o Senhor é misericordioso e nada vai acontecer comigo. Apesar de eu pecar, elas têm um entendimento, né? Porque a consciência delas grita contra isso. Apesar de eu pecar, eu compenso, não é assim? Eu compenso de outras maneiras. Mas nós temos o entendimento de que, uma vez que cometemos um pecado contra uma pessoa, né, nós sofremos consequências disso, né? Quando é contra um Deus justo e eterno, né, como o irmão colocou, nós sofreremos as consequências. Mas graças a Deus que nós temos a vitória em Cristo Jesus, né? Muito bem colocado, meu irmão. Essa proporcionalidade, um ótimo exemplo, né, daquilo que vimos no 5º mandamento, né? De que há uma proporção quando você peca ou que você insulta alguém de superior a você, muito mais ao Senhor, Criador de todas as coisas e eterno. Uhum. Exatamente. Exato. Às vezes nós nos pegamos pecando de maneira consciente, nos agarrando à misericórdia. Isso é muito sério. Não, eu fiz isso, mas vai ser só essa vez. Não vou repetir, o Senhor é misericordioso, Ele vai me perdoar. Gente, isso é muito sério, como a irmã colocou. A gente precisa ter esse entendimento, porque a gente está falando dos ímpios, né? Mas a gente se pega esquecendo da santidade e da justiça divina. Exato. Não, de novo, eu vou lembrar o Salmo 136, que a irmã colocou. A perspectiva é diferente. Nós somos alcançados pela essa misericórdia soberana, e agora nós, como resposta, buscamos render graças ao Senhor, né? Então isso é maravilhoso, e isso tem que ser lembrado diariamente, né? A gente precisa lembrar em todo momento, porque esquecemos mesmo.
da maneira como deveríamos agradecer ao Senhor pela vida que temos e pela salvação. Mais alguém colocar alguma pergunta, consideração?